Nossa próxima parte aqui da aula agora vai falar sobre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Tópico 2. Grandezas. Não repare a minha letra, porque eu estou me acostumando ainda com a escrita aqui nesse equipamento. Grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Bem, duas grandezas elas vão ser diretamente proporcionais quando elas tiverem o mesmo comportamento. Como assim, Sônia? O mesmo comportamento? Diretamente, mesmo... Nossa, que letra horrível. Mesmo comportamento. Eu estou falando aqui de grandezas diretamente proporcionais, comparando sempre duas grandezas, tá? Duas grandezas. Então, como que eu vou saber se duas grandezas têm o mesmo comportamento? Ora bolas. Duas grandezas têm o mesmo comportamento se o valor de uma delas aumentar, o valor da outra obrigatoriamente também aumenta. Aí elas têm o mesmo comportamento. Ou, se uma delas diminuir de valor, a outra obrigatoriamente também diminui de valor. Reparem que aqui elas têm o mesmo comportamento. Um exemplo simples é o seguinte: quando eu comparo consumo de combustível é uma grandeza, né? Porque eu posso medir. E eu comparo com consumo de combustível e o custo que isso me traz. Pronto. Repare que consumo de combustível e o custo são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto maior for o consumo de combustível, maior também vai ser o custo. Aumentando uma das grandezas, a outra obrigatoriamente também aumenta. Ou, se o custo for baixo, se eu gastar pouco com combustível, é porque eu vou colocar pouco combustível. Então, diminuindo o custo, também diminui a quantidade de combustível. Então, essas duas grandezas têm o mesmo comportamento. O que são grandezas inversamente proporcionais? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando elas têm comportamento invertido. Comportamento invertido. Exemplo clássico. Pensa comigo, pessoal. Clássico mesmo, tá? Número de pedreiros numa obra. Pedreiros. E o tempo que essa obra leva para ser feita. Considerando que eles vão trabalhar direitinho, né? Não vão ficar fazendo palhaçada gravando vídeo para o TikTok na hora da obra. Pessoal, o que significa comportamento invertido? Significa que se uma das grandezas aumentar de valor, a outra obrigatoriamente vai ter que diminuir. Obrigatoriamente diminui. Ou, se uma delas diminuir de valor, a outra obrigatoriamente aumenta. Isso que é comportamento invertido. Por que o número de pedreiros e o tempo são grandezas inversamente proporcionais, ora bolas? São grandezas inversamente proporcionais porque se numa obra eu aumentar a quantidade de pedreiros, o que acontece com o tempo da obra? Quanto mais pedreiros trabalhando, menor é o tempo da obra. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou o contrário, se eu diminuir o número de pedreiros, o que acontece com o tempo da obra? Menos pessoas trabalhando, maior é o tempo da obra. Reparem que essas grandezas elas são invertidas entre si. Sônia, se eu quiser uma obra muito rápida, com um tempo muito pequeno, diminuir muito o tempo. Se eu quero diminuir o tempo da obra, então eu vou ter que aumentar o número de pedreiros. Essas grandezas sempre são invertidas. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Na matemática, eu vou mostrar como funciona a equação e o gráfico
que relacionam grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá?